Olá, nós vamos resolver o seguinte problema. Água é descarregada de um tanque cúbico de 5 metros de aresta por um tubo de 5 centímetros de diâmetro. A vazão do tubo é de 10 litros por segundo. Determinar a velocidade de descida da superfície livre da água do tanque e, supondo desprezível a variação de vazão, determinar quanto tempo o nível da água levará para descer 20 centímetros. Bom, essa observação aqui, né, supondo desprezível a variação da vazão, ela ocorre porque a gente tem o tanque aqui, ele está cheio, né, e à medida que ele for sendo esvaziado por esse tubo, né, com a vazão de 10 litros por segundo, a superfície livre dele vai descer e a coluna d'água em relação aqui ao tubo vai diminuir. E isso, em princípio, diminuiria, né, a pressão que está atuando aqui. Mas a gente vai considerar, como o enunciado do problema diz, né, que a gente vai ter uma variação de vazão desprezível. Então a gente vai considerar sempre a mesma vazão de 10 litros por segundo. Então, para a gente entender direitinho essa questão dessa velocidade de descida dessa superfície livre, a gente deve lembrar o seguinte: existe uma vazão que vai escoar aqui por esse tubo. Vamos indicar essa vazão aqui pela letra Q e por essa seta. Esta vazão, ela vai ser a mesma vazão que a gente verifica se a gente olha o tanque, por exemplo, daqui de cima, né? E a gente tem aqui, né, se tiver uma pessoa observando aqui de cima, esse tanque, ele vai também descer, né, essa água vai descer com uma vazão, que também vai ser a mesma vazão que. Isso pela lógica da equação da continuidade e no caso da água, né? A água, a equação da continuidade, ela nos diz que a vazão volumétrica, né, vai ser constante em diferentes seções da estrutura hidráulica. Então, para a gente fazer o cálculo desta velocidade de descida, a gente deve escrever uma equação que relacione a vazão, a velocidade de descida e os dados que a gente tem, né, que são vazão e o fato da gente ter as características geométricas do tanque. Então, esta equação pode ser a própria definição da vazão volumétrica. Uma definição da vazão volumétrica é uma variação de volume dividido por uma variação de tempo, né? Mas a gente pode também usar a definição da vazão volumétrica a partir da velocidade, né? Porque essa equação aqui ela não envolve a velocidade, mas a gente tem a equação V vezes A. Então, se a gente analisa esta equação aqui de baixo, a gente verifica que a gente tem a vazão que está aqui nesse tubo, a gente acabou de verificar que vai ser a mesma vazão que a gente vai observar aqui nessa área. Nós temos essa área, que é 5 por 5 metros, e a gente pode então calcular essa velocidade de descida. A velocidade de descida que vai ser aqui a velocidade de descida dessa superfície livre. Então, isolando, né, a velocidade nesta equação aqui, a gente pode calcular a velocidade de descida. Então, seria o nosso primeiro cálculo. O primeiro cálculo, então, que a gente pode fazer é o cálculo da velocidade de descida com essa equação. E o outro cálculo que a gente deve fazer é o cálculo do tempo que o nível da água vai descer, né? O tempo necessário para esse nível da superfície livre descer 20 centímetros. E para isso a gente pode usar essa equação aqui agora da definição da vazão, porque o tempo ele está envolvido nessa equação, né? A gente não conhece ele, é uma incógnita. Mas a gente tem a vazão e a gente tem uma variação de volume aqui, que a gente pode calcular, porque a gente tem a área e temos essa dimensão aqui. Então a gente vai saber o volume que escoou. A gente tem como saber isso. Esse volume que escoou, né, esse ΔV, ele vai ser igual à área, 5 vezes 5,
vezes esses 20 centímetros, transformando para metro é 0,2. Então, a gente calculando o volume, na variação do volume com essa equação, a gente pode substituir aqui e então calcular o ΔT. Seria, né, o nosso segundo cálculo, então seria a variação do volume, e o terceiro cálculo seria o nosso ΔT. Então, com isso, a gente tem uma estratégia já para resolver o problema. Vamos então fazer os cálculos. Então, nosso primeiro cálculo vai ser o cálculo da velocidade. Então, vamos usar essa equação aqui. A velocidade vai ser igual a vazão sobre a área. A vazão, ela é dada do problema, né? 10 litros por segundo. Então, 10 transformando para a unidade do SI, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, dividido pela área. Esta área, então, será a área aqui da superfície livre, 5 vezes 5 metros, né? Então, 5 vezes 5 metros. Quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor de 4 vezes 10 a menos 4 metros por segundo, porque a gente transformou todas as unidades para o SI. Então, nós calculamos já a velocidade de descida da superfície livre. ΔV agora, que é a variação do volume, associado com aqueles 20 centímetros, vai ser então 5 vezes 5 vezes 0,2. Então, quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor de 5 metros cúbicos. E agora a gente pode fazer o último cálculo, que é o cálculo do ΔT. Então, o ΔT ele vai ser igual a ΔV sobre o Q. Passando o Q para esse lado e o ΔT para o outro lado da equação. Então, a variação do volume é 5 metros cúbicos e a vazão é 10 litros por segundo. Ou seja, 10 vezes 10 a menos 3. Então, quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor de 500. A unidade do SI, né, para o tempo é segundos, já que a gente colocou todas as unidades do SI no cálculo. Então, dessa maneira, a gente tem o tempo que essa superfície livre vai descer 20 centímetros. É isso aí, até a próxima!